Vamos agora estudar a força magnética sobre uma espira que entra numa região onde existe campo magnético. Vamos então começar por desenhar a região onde existe campo magnético. Reparem, vamos supor isto tem um comprimento L. E para simplificar, vamos supor que o campo é constante e aponta para fora da folha. Um sistema de eixos adaptado ao problema, Z, X, Y. Este sistema de eixos não está na origem. Vamos dizer que são os nossos versores, que é mais simples. São os nossos versores e a nossa espira está a entrar. Vamos considerar este caso. E o nosso sistema de eixos, de facto, para este problema está aqui. X, Y. A espira tem uma largura A e uma altura B. E está aqui alguém a segurar na espira. E a espira move-se com uma velocidade V para dentro da região onde existe campo. Então, vamos ver o que é que acontece. Vamos supor que inicialmente a espira está aqui, não é? Vamos considerar três casos. Ora, vamos fazer aqui um esquema para percebermos. Isto é o t igual a 0. Ok? Então a espira entra. Depois, quando a espira está toda cá dentro, qual é o tempo? Ora, se a espira tem um comprimento A, ela vai entrar toda num instante de tempo que é t igual a A sobre V. Depois, a espira vai se propagar dentro da região onde existe campo e, num dado instante, vai chegar a este bordo. Que tempo é este? É um tempo igual ao comprimento da minha caixa a dividir sobre V e, finalmente, a espira sai fora num instante de tempo igual a L mais A sobre V. Ora, vamos então ver o que é que acontece quando eu vou de t igual a 0 até A sobre V. Quer dizer que a espira está a entrar, que é esta situação do lado esquerdo. Ora, queremos calcular a força, isto é, que força é que tem que fazer esta pessoa para conseguir empurrar a espira? Ou será que ele até é sugado? Vamos imaginar o nosso caso. Nós temos uma espira na mão, vamos ali a uma região onde há um ímã poderoso. Se metemos lá a espira, o que é que acontece? Somos sugados cá para dentro? Ou algo diferente? Ou é preciso fazer força para a espira entrar lá para dentro? Vamos então ver como é que se calcula a força. A força magnética é o integral ao longo da espira de I dl é externo B. Ora, o nosso B, o campo de indução magnética, conhecemos. É BK. O dl vai ser um para o lado de baixo, outro para esta parte que sobe e outro para o outro lado da espira. Por isso vamos deixar em branco. Podemos calcular, não é? Aqui vai ser dxi, para cima é dyj, mas a corrente I nós não sabemos. Qual é a corrente I? A corrente I é calculada pela lei de Faraday.
que é que me diz a lei de Faraday? A lei de Faraday diz que a circulação do campo elétrico, este campo já não é um campo eletrostático, é um campo elétrico, ao longo de um caminho fechado é igual a menos dφ dt. Quer dizer que é criada uma força eletromotriz na nossa espira quadrada. Qual é o fluxo? O fluxo é o integral de B ds. Qual é o ds? Vou assumir um ds, por exemplo. Vou assumir um ds. Vamos fazer o desenho aqui. Reparem, temos aqui esta região. Eu vou assumir um ds cá para fora. E para o meu ds ser cá para fora, o meu dl tem que ter este sentido. Então, eu vou ter aqui bk interno dx dy k. E estes integrais, o y vai de 0 a b, porque a espira tem uma altura b, e vai de 0 a x. Porquê? Porque esta região aqui vale x. Só há campo aqui dentro. Então isto vai ser b integral dx de 0 a x, integral dy de 0 a b. Isto é igual a b, x, y, desculpem, bxb Weber. E qual é a força eletromotriz? Então, a força eletromotriz induzida é menos dφ dt é igual a menos d dt de bxb é igual a menos bb dx dt. O que é dx dt? É a velocidade. Então a força eletromotriz é menos bv. O que é que quer dizer este sinal negativo? Quer dizer que a corrente vai circular no sentido contrário ao nosso dl. A corrente tem este sentido. Agora, depois de obtermos a corrente, qual é o seu valor? Ora, nós temos que assumir que existe uma resistência R na espira, R, e então implica que a corrente I vai ser igual a BV sobre R, onde nós já estamos a assumir que a corrente I está a ir na direção para baixo e que esta é a direção positiva da corrente. Atenção. Reparem que eu teria um menos e poria aqui um menos se eu pusesse a minha corrente I a apontar segundo o DL. E aqui R é R maiúsculo da resistência. Pronto, já sabemos qual é o valor da corrente. Vamos agora calcular a força magnética, que é esse o nosso objetivo. Vamos fazer novamente o nosso circuito. A força magnética tem esta expressão, o campo aponta para fora e a corrente, como nós acabamos de ver, tem este sentido. Vamos agora ver para onde é que aponta a força magnética. No lado de cima da espira. Ora, não há força nesta região. Não há força nesta região, porquê? Porque o campo é zero. Por isso, deste lado esquerdo não há força nenhuma. Mas o I aponta para a direita, o B aponta para fora,
E então, pela regra da mão direita, se eu alinhar o polegar com a corrente e os meus dedos com o campo, a palma da mão dá uma força magnética neste lado da espira. Não é? Idem aspas, para este lado da espira, a força magnética. E se eu alinhar novamente o dedo indicador, desculpem, o polegar com a corrente e os outros dedos com o campo magnético, a palma da mão dá uma força magnética para cima. Então a força total magnética é igual à força magnética no topo mais a força magnética na base mais a força magnética no lado. Mas vocês estão a ver que pela simetria do problema, a força no topo mais a força na base anulam-se. Fica apenas a força no lado. E a força do lado é igual a quê? É o integral de I. Qual é o meu dl? Vai ser dyj. E qual é o meu campo? Vai ser bk. E reparem que eu vou ditar o sentido de dl. O meu dl é sempre positivo, reparem, mas eu vou dar-lhe o sentido de cima para baixo no limite de integração, em que vou de cima, onde y vale b, até cá abaixo, onde y vale 0. Então, j externo k vai ser i, ib, integral de dy de b a 0, isto é igual a i, ib, 0 menos b é igual a menos i, b, i, Newton. Pronto, a força magnética aponta para a esquerda e logo, se eu quero empurrar a espira para a direita, não é? O aluno vai ter que fazer uma força, a força do aluno vai ser contrária à força magnética. E vai ser mais I, B, I. Pronto, podemos substituir pelo valor da corrente, que é BV sobre R vezes BB. Vamos olhar para a expressão. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior for a velocidade, reparem, quanto maior for a velocidade com que eu quero meter a espira dentro da região do campo magnético, maior vai ter que ser a força que eu vou ter que fazer. Okay? Porquê? Porque o fluxo está a variar, vai variar cada vez mais, a corrente induzida é cada vez maior, logo, a força magnética é maior e a minha força, que é uma força mecânica que se opõe à força magnética, vai ser muito maior. Por outro lado, aparece-me aqui a altura do circuito. Reparem, a altura da minha espira, quanto mais alta ela for, maior vai ser a força que eu vou ter que fazer. Porquê? Isto tem a ver com dois efeitos. Primeiro, com o fluxo. Quanto mais alta for a espira, maior é o fluxo e logo maior vai ser a variação do fluxo. Por outro lado, vocês sabem que quando um condutor se move numa região onde existe campo magnético, o condutor vai ficar com uma diferença de potencial. Se eu estiver no referencial do condutor, tenho ali uma diferença de potencial e essa diferença de potencial quer dizer que o condutor se comporta como uma pilha. E vai ser tanto maior quanto mais comprido for o condutor. Ora, qual é a pilha, entre aspas, que funciona? É esta. Quanto mais alta for ela, maior é a diferença de potencial. E por isso, esse é outro termo. E, finalmente, aparece-me o campo magnético, também está ligado a esses dois fatores. Ao fluxo, por isso é que aparece um B, e também a esse efeito de força eletromotriz induzida no condutor,
que é um B, que é o B, desculpem, existe um B ligado ao fluxo, perdão, e um B ligado à força, não é? Quanto maior for o B, maior é a força, e exatamente aqui para o B minúsculo também era a mesma coisa, era um B minúsculo ligado à força eletromotriz, ou, que é o mesmo que dizer a corrente, que é o mesmo que dizer à pilha, e existe um B ligado ao comprimento do fio, que é o mesmo que dizer à força. É por isso que este é devido a estes dois termos, não é? Ao DL e ao B, que me aparece um B e um B minúsculo. E na corrente aparece-me um B minúsculo e um V e um R. Pronto, e assim se calculou a força que é preciso realizar para a espira entrar na região onde existe campo magnético. Se nós olharmos para o que acontece, entre t igual a 0 e t igual a sobre v, é preciso realizar uma força, mas a partir do momento em que eu estou completamente imerso na região de campo magnético, não é preciso realizar nenhuma força. Porquê? Devido à assimetria do problema, não é? Vocês estão a ver. Se eu estiver na região de campo magnético, a espira está aqui dentro e vai ter, então, forças magnéticas com estes sentidos. Não é? Se fosse atravessada por corrente, não é? Se existisse corrente, as forças tinham estes sentidos. Mas o que é que acontece? O fluxo é constante. Então implica que a corrente é zero. Então, quando a espira está a andar cá dentro, não há força magnética nenhuma. Não há força magnética porque não existe variação do fluxo e por isso a corrente induzida é nula. E mesmo que a minha espira tivesse aqui uma pilha, imaginem que eu tinha aqui uma pilha, vamos pôr aqui. Se eu tivesse aqui uma pilha, já existia corrente, mas as forças magnéticas iam-se anular todas. Atenção, esta pilha está ao contrário. Para isto estar a funcionar corretamente, a pilha, o mais tinha que ser aqui. Exato. Para os sentidos que eu aqui desenhei, tem que ser esse mais e esse menos. Por outro lado, quando eu chego à região onde o campo varia, reparem, quando eu chego a esta região, em que a espira começa a sair, o que é que está a acontecer? O fluxo começa a diminuir e a corrente vai ter o sentido contrário. É exatamente o oposto a este caso. E por isso, se eu estivesse aqui a puxar a espira, reparem, eu neste caso, vamos fazer aqui um desenho, o desenho noutra folha. Neste caso, o fluxo está a aumentar e, por isso, a corrente induzida tinha este sentido. Neste caso, o fluxo está a diminuir e a corrente induzida tem este sentido. As forças tinham estas direções e sentidos e aqui já vão ter estas direções e sentidos. Quer dizer que se eu tivesse a puxar isto para este lado, não é? Eu ia ser sugado, digamos que eu ia ter que fazer uma força oposta à força magnética. Pronto. Assim se resolveu o exercício em que tínhamos o cálculo da força magnética e força mecânica para se opor a essa força magnética, de maneira a manter um circuito a velocidade constante, a atravessar uma região onde existe campo magnético constante. E vimos que só existe uma força magnética total diferente de zero quando o circuito está a entrar na região e quando está a sair da região. Quando o circuito está dentro da região, não há nenhuma corrente induzida e a força magnética será zero. E, no caso do circuito estar ligado a uma pilha e ter, por isso, uma corrente, o somatório das forças magnéticas é nulo.